Ei, Brasil! Hora de acordar dessa ilusão vendida pelos engravatados do Planalto. Crescimento econômico? Vitória do regime? Só se for no PowerPoint da propaganda oficial. Enquanto isso, o varejo brasileiro afunda. Segundo dados da Bloomberg, as vendas em junho de 2025 despencaram 1,5%, o pior desempenho desde 2013. E quem paga essa conta? O povo, claro. Você que sente no bolso o custo dessa bagunça orquestrada entre governo, bancos e a turma de toga, que hoje legisla, executa e julga. Tudo ao mesmo tempo, como se fossem deuses entronizados acima da Constituição. Eu sou Henrique Toledo e no Decoder Talks de hoje vamos desmontar a farsa midiática que tenta pintar o país como um paraíso em recuperação. A verdade é que estamos patinando em uma economia estagnada, com o próprio FMI projetando apenas 2% de crescimento neste ano. É um voo de galinha e ainda querem que aplaudamos. Mas antes, um recado para certas comitivas ridículas que agora querem atravessar o oceano para negociar nos Estados Unidos, passando por cima de quem já construiu pontes reais com o Congresso americano, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e outros que estão nessa trincheira há anos, falando inglês, participando de encontros, apresentando documentos, ganhando respeito e, acima de tudo, construindo confiança com quem realmente importa. Vocês, políticos oportunistas que agora ensaiam seus voos diplomáticos de última hora, são uma vergonha internacional. Não passam de abutres em gravata tentando vender a velha fórmula brasileira. Jeitinho, hipocrisia e tapinha nas costas. Só que lá fora não cola. Lá, confiança se constrói com trabalho sério, ética e consistência, coisas que vocês nunca praticaram. Enquanto isso, Paulo Figueiredo se desdobra, pesquisa, organiza dossiês, entrevistas, relatórios, doa seu tempo, sua segurança e seu dinheiro. E vocês querem chegar de mansinho para colher os frutos sem semear nada? Ridículo. A imagem do Brasil está no chão por culpa de vocês, escória do Congresso Nacional, sustentada por emendas, privilégios e corrupção institucionalizada. E quando a população finalmente acordar para o tamanho da podridão, não vai ter cadeia o suficiente para tanta gente. E não falo por metáfora. O brasileiro vive alienado por um misto de dissonância cognitiva, resignação e fome, achando que o que acontece é fruto de forças difusas. Mas não é. Isso é projeto, estratégia, domínio, planejamento. O Supremo Tribunal Federal virou um partido político permanente. Legisla por resoluções, viola o equilíbrio entre os poderes e ainda quer controlar o discurso público com censura. É o câncer institucional que já gangrenou a democracia. O Congresso? Uma fossa, cheia de vermes bem pagos, vivendo do confisco da população produtiva. Vocês são escória, lixo, não me representam seus vermes. Um sistema que sufoca o empreendedor, desestimula a meritocracia e institucionaliza o parasitismo político. Eu não tenho negócios significativos no Brasil. E, sinceramente, graças a Deus. Faço apenas a gestão de uma sociedade pequena, com algumas cabeças de gado em um pedaço de terra que, com muito esforço, tentamos tornar minimamente produtivo. Tenho máquinas, projetos, ferramentas, mas estão todas paradas. Não por falta de ideias, mas por falta de ânimo de continuar alimentando esse bando de urubus que sobrevoam esperando pôr no nascimento de algo bom só para vir e surrupiar os espólios como parasitas desgraçados. Então que se danem, que comam lixo entre si. Eu prefiro plantar meu próprio alimento do que pagar para esses merdas tocarem seu jogo sujo e hipócrita. Não vou sustentar esse verme inchado e fedorento que é o Estado brasileiro. Se um terço do povo pensasse como eu, esse chiqueiro institucional já teria ruído por inanição. Mas não. O brasileiro ordinário pensa assim: não estou ganhando muito, então vou espremer até onde der e depois dou-o fora. Resultado? Esse galinheiro sujo, corrupto, barulhento e nojento que a gente chama de país. Não tem projeto de nação, não tem senso de coletivo. O que tem é um bando querendo ver quem consegue saquear mais antes da derrocada geral. E, sinceramente, me considero um privilegiado por não estar na linha de frente, tentando manter um negócio de pé nesse ambiente de bandidagem institucionalizada. Mas você, empresário, que ainda acredita que dá para continuar, que tenta pagar salário, manter folha, recolher imposto e ainda respirar, você está sendo empurrado para o abate e vai cair, mais rápido que a dignidade dos seus empregados, porque aqui quem trabalha é punido e quem mama é premiado. Neste país não se conversa sobre construir nada. Aqui só se articula como roubar melhor, como sugar mais sem ser notado. É um sistema de escória gerenciando esgoto,
onde político não representa ninguém além de si mesmo e das empreiteiras que o sustentam. O país virou um lixão, onde se garimpa gente pobre, se explora mão de obra barata, se arranca impostos com garras sujas e se deixa apenas o cheiro. O cheiro da picanha do togado que escapa do quintal cercado com arame farpado e carro blindado na garagem. Isso me lembra filme distópico, mas pior, porque a ficção ao menos tenta dar um sentido à tragédia. Aqui, nem isso. Aqui a elite vive blindada, em condomínios-estado, em reuniões com governadores, em helicópteros blindados, sem nem sentir o cheiro da podridão que ela mesma espalha. É como se estivessem em outro planeta, visitando o lixão ocasionalmente com seus trajes herméticos e sorrisos de Photoshop. E a gente aqui, cavando no lixo para achar um resto de dignidade. Está na hora de vocês acordarem e se organizarem. A população comum não tem tempo, nem estrutura, nem recursos para resistir à tirania. Mas vocês têm. Vocês são a única força real com meios econômicos para promover uma paralisação geral, estratégica e iniciar um processo de refundação institucional. Essa paralisação precisa ter propósito e plano. Fornecimento gratuito de alimentos, remédios e combustível, sem passar pelo crivo do Estado predador. Um choque de realidade. Uma quebra do fluxo de arrecadação, que é o sangue que alimenta esse monstro estatal. Mas não se iludam. Não é caridade, é sobrevivência. Se nada for feito agora, será tarde demais. A população, quando reagir, o fará faminta, desorganizada, fácil de manipular por qualquer oportunista que surgir com promessas vazias. O ciclo vai se repetir. E não haverá restauração por eleições. Esqueçam. As eleições, hoje, são um espetáculo de legitimidade encenada. Sem auditoria independente, com código-fonte blindado, sem fiscalização externa real. Uma democracia sem transparência é só uma fachada para o autoritarismo. Agora sim, vamos ao tema central do programa de hoje: a economia maquiada, o ataque à liberdade e o futuro incerto do Brasil. Mas antes, reforça o like, compartilha, se inscreve, porque aqui a verdade não tem filtro e nem rabo preso. Com a inflação ainda mastigando os calcanhares do trabalhador em 5,3%, como um cachorro raivoso que o governo insiste em dizer que está só brincando, o Banco Mundial já joga a toalha. O consumo privado vai despencar para um pífio 1,8% no segundo semestre. A engrenagem parou. E não porque o povo perdeu o apetite, mas porque não tem o que comer. O desemprego segue ali, colado nos 8,5%, mas lembrando que não incluem nas estatísticas quem desistiu de procurar emprego. E o Fundo Monetário Internacional confirma: essa é a nova estabilidade. Estabilidade do caos. A dívida pública explodiu para 80% do PIB, segundo a OCDE. Isso mesmo, 80%. Mas segue o baile da demagogia. O Planalto mete os dois pés na porta da responsabilidade fiscal e abre o cofre para bancar sua farra ideológica, com direito a emendas de bilhões e um Estado balofo e inútil sustentado à base de confisco. Tudo no melhor estilo supremo venezuelano que aposentou o Congresso. Bando de frouxos e sanguessugas. Resultado? O Heritage Foundation nos entrega a medalha de pior liberdade econômica da América Latina. Score, de 55,1. Posição global, de 117º lugar. Palmas para o circo. E o dólar, voando como pombo de rodoviária com foguete no rabo. R$ 5,60 e subindo, segundo a Reuters. E por quê? Porque o Super Supremo, esse clube fechado de semideuses togados, decidiu, em sua benevolência suprema, manter o IOF em importações a 6%. A Bloomberg chama isso de retrocesso protecionista. Mas nós, aqui do Decoder Talks, chamamos pelo nome certo: roubo institucionalizado para tapar buraco fiscal e bancar a farra dos vividores do Estado brasileiro. O discurso é proteger a indústria nacional, mas na prática, o que se protege é o rombo que o governo cavou com as duas mãos, torrando bilhões como se não houvesse amanhã. E talvez, se depender dessa política, realmente não haja. Resultado: o preço do remédio, o celular do camelô, o cabo do carregador, tudo sobe. O comércio eletrônico sangra e o povão vira refém eterno do Bolsa Família. Esmola gourmet de um elefante comunista obeso que gargalha enquanto o país afunda em uma recessão com maquiagem de prosperidade. E o Lula? O velho mascote do caos, agora senil, repetindo frases infantis, com aquele jeitinho malandro de quem acha que ainda engana alguém, tentando empurrar a culpa das sanções americanas no colo do Eduardo Bolsonaro com uma mímica de um chororô patético imitando um bebê. Liberta meu pai, liberta meu pai. Como se o problema fosse o Eduardo Bolsonaro bater na porta da democracia americana, e não o próprio regime canalha que aprisiona dissidentes, censura na imprensa
e faz a China parecer o Twitter livre da era pré-Musk. Agora vem a narrativa mais indecente. As sanções são obra das Big Techs. Mas vamos à real. Google e Meta não pediram sanção nenhuma. O que pedem é o básico, liberdade para operar sem censura estatal, como a Rumble, que já processou a Chandinelli nos EUA por violações à liberdade de expressão, ou a SpaceX, que teve as portas da retaliação escancaradas só por desafiar o poder do semideus Moraes. Essas sanções não são lobby corporativo, são punição política. Trump contra comunismo disfarçado de democracia. E o Soviet Tribunal? Vira o bode expiatório oficial da desgraça, enquanto segue arbitrando tributos, censurando redes e tentando parecer guardião da liberdade, quando na real é o carrasco de toga, isolando o país como um doente terminal que ninguém quer visitar. E aí, espectador inocente, já percebeu o tamanho da encrenca ou ainda está confiando na Folha e na Globo News, que dizem que tudo isso é ajuste necessário? Pois segura essa. A OC de prevê crescimento de só 1,6% em 2026. Enquanto isso, a inflação core, aquela que mata devagar, vai subir para 3,2%. E o déficit primário já belisca os 2% do PIB, segundo o FMI. O dólar vai subir mais 5 a 10% se as sanções trumpianas escalarem, diz a Reuters. E quem paga o pato? Você. No supermercado, na farmácia, no posto de gasolina, cada compra será um tiro no seu orçamento. O varejo está em coma. A Bloomberg já anotou a queda de 0,74% em maio. E a tendência é sangramento contínuo. Com juros em 10,5%, o Banco Central simplesmente asfixia o crédito. A Heritage Foundation nos alerta. Somos uma bomba fiscal armada com pontuação ridícula em gastos governamentais. A única certeza, o colapso vem. E virá como avalanche. Mas e aí, o que fazer, Henrique? Bom, se você ainda é daqueles que acreditam no Tesouro Direto, parabéns, você financia a máquina que te destrói. Isso mesmo, investir no Tesouro é pagar seu próprio enterro. Então, se você não é burro, proteja seu dinheiro com dólar ou ouro físico. Não dá para confiar em papel pintado por regime populista. Corte dívidas com faca afiada. Evite empréstimos como se fossem lepra. E se puder, produza, plante, venda, freelance, escape. Invista em ativos reais, terra, água, cripto estável. Mas cuidado com cripto. Seja modesto apenas para ter uma opção a mais. Por quê? Porque o Brasil virou uma câmara de tortura fiscal e o povo pobre não vai aguentar. Você que tem pouco, reduza o consumo com frieza militar. Lâmpada LED, banho curto, comida simples. Vai ter que ser cruel para sobreviver. Troque produtos de marca por genéricos e feira. Use bicicleta ou transporte público. Plante horta comunitária. E não se envergonhe de trocar serviços e produtos com vizinhos. É isso ou ser esmagado pelo imposto invisível da inflação. Faça um inventário daquilo que não usa mais e que pode interessar a outras pessoas. Às vezes, feiras de troca no Facebook ou Instagram, ou até aplicativos de vendas, são uma opção para quem está buscando algo que não quer pagar muito para obter. E quem sabe não sai de graça. E se for viajar, prepare-se como quem atravessa a zona de guerra. Compre passagens antecipadas, use cartões digitais com IUF0. Leve cash em dólar para evitar a mordida de 6,38% no cartão. Seja low cost, leve, invisível ao radar da senha fiscal. Compre no Duty Free, corte o supérfluo e diga: não vou sustentar esse parasita estatal. Porque enquanto o Supremo Tribunal Federal age como ditador tributário, o país afunda com uma orquestra tocando forró no convés. Se o povo não acordar, o naufrágio será completo. E ninguém vai escrever poesia sobre afogados que aplaudiram os grilhões. Decoder Talks. A verdade sem vaselina.